Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para este domingo, que é o quinto domingo da Páscoa. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura se encontra lá em Atos 9, versículos de 26 até o 31, que nos diz assim: Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado, em nome de Jesus, publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, vamos lá então entender a dinâmica desta primeira leitura. Primeiro, nós estamos aqui no capítulo 9 do livro de Atos, que é quando exatamente é relatado o momento em que Saulo vê Jesus. Ele vê uma certa luz, depois ele fica cego, enfim, todo aquele relato aparece aqui. Segundo o versículo 26, Saulo chega a Jerusalém, que era o local central da religiosidade da época, uma vez que em Jerusalém se encontrava o Templo de Jerusalém. E aí ele buscou se juntar aos discípulos, né? Vou ser igreja, eu quero estar junto do povo. Mas o povo tinha medo dele. Antes que você comece a julgar, o medo que aquele povo tinha era um medo super normal. Primeiro era um medo de discernimento, né? Será que realmente ele se converteu? Será que realmente ele mudou? Será que ele não está aqui nos enganando para depois nos perseguir? Será que ele não está vindo aqui colher alguma coisa? É o tipo de pensamento que nós também ficamos pensando sempre. Mas aí, segundo o versículo 27, Barnabé então toma Saulo com ele, leva-os aos apóstolos e conta tudo o que aconteceu. Barnabé age como um verdadeiro líder. O que um líder ele faz? Ele, na verdade, não busca alimentar contendas e divisões, mas ele busca trazer esse elo, essa união entre as pessoas. E age diante de discordâncias, e age diante de atropelos que possam ter-se no caminho. E ele vai contar tudo o que havia acontecido, inclusive sobre as pregações de Paulo. Aquela história, né? O testemunho seu arrasta, o testemunho seu convence. Quando as pessoas realmente veem aquilo que Deus tem feito através de você, isso toca e transforma e faz com que as pessoas parem de ter medo. E depois, no versículo 28, então, vai dizer que Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Eu queria chamar a atenção para essas três palavras: permanecer, pregar e ser firme. Eu acho que são essas três características que norteiam uma conversão de verdade, né? Aquele que busca uma conversão autêntica, ele permanece. Permanece mesmo diante de uma falta de acolhimento no início. Essa pessoa permanece mesmo diante das dificuldades. Essa pessoa permanece mesmo sabendo de todo um passado errado que se teve. Ela permanece em meio aos seus pecados que ela sabe que ainda comete. É preciso, em primeiro lugar, permanecer. Desconfie de pessoas que dizem que vivem uma conversão, mas que no primeiro obstáculo já começam a querer desistir. A permanência é uma característica de uma pessoa convertida. Em segundo lugar, pregar. Pregar quer dizer anunciar, né? Dizer para as pessoas quem é aquele que tocou meu coração e me transformou. Desconfie de pessoas que dizem que viveram uma conversão, mas não querem evangelizar, mas querem guardar para si. Isso não foi uma conversão autêntica. Aquele que teve um encontro pessoal com Jesus não consegue guardar para ela mesma. Ela quer falar como Saulo fez. Ela quer contar para os quatro cantos, do seu jeito, mas ela quer. E a terceira coisa, firmeza. Amados irmãos e irmãs, quem teve um autêntico encontro com Cristo é firme nas palavras. Porque essa pessoa fala algo que ela experimentou. Ela pode ter propriedade no que ela está falando. Desconfie de gente que sempre que vai falar do Cristo, precisa ficar referenciando 1 zilhão de coisas como se ela não conhecesse o que ela está falando. Não é? Isso mostra, isso evidencia que essa pessoa não teve um autêntico encontro com ele. E aí, depois, versículo 29, vai nos mostrar que Paulo, né, na verdade Saulo ainda, ele falava e discutia com os judeus de língua grega, que era um povo pagão.
né, língua grega que a gente está vendo aqui, né? Na verdade, os judeus de modo geral. Mas eles procuravam matá-lo. O povo não queria aceitar Paulo, no caso Saulo, desculpa. Ele não queria aceitar de jeito nenhum ele. E aí quando os irmãos da igreja ficam sabendo, obviamente vão querer cuidar dele, né? Então levam ele para Cesareia e daí mandam ele para Tarso. Tudo isso para que não chegassem a matar Saulo. Só que diz o seguinte no final: a igreja se consolidava, progredia e crescia. Aí eu quero chamar a atenção para o que eu já falei aí no domingo passado. Quanto mais a perseguição vem, mais a igreja cresce. Tem uma fala, eu acho, que é de Tertuliano. Eu não me recordo bem, tá certo? Então vocês têm que ponderar aí. Que ele vai falar o seguinte, né? Parece que o sangue dos mártires é semente dos novos cristãos. No sentido de que quanto mais o povo morria no início da igreja, parece que isso gerava novas vidas. Parece que isso fazia com que novos cristãos brotassem como se do chão, como se os sangues fossem sementes. É isso que ele fala. E é interessante que hoje em dia a gente vive perseguições, vivemos sim perseguições, mas comparado a esse tempo, não chega aos pés. E às vezes eu vejo que parece que o povo, porque não está sendo perseguido, porque não passa por obstáculos, parece que o povo não tem mais a mesma garra, né? Vejam, são os momentos difíceis, são os obstáculos, são os nãos que nós recebemos que muitas vezes nos motivam a ter garra, a ter força, sabe? Que nos motivam a ter coragem, a lutar por aquilo que a gente quer. Eu sei que é difícil ser perseguido, eu sei que é difícil passar por todas essas realidades, mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui, né, de modo muito claro mesmo, é que no final das contas, a gente precisa, muitas vezes, passar por situações de dificuldade, de perseguição, por pedras, por obstáculos, porque são nessas horas que a gente coloca tudo de nós para fora, né? Todo o nosso esforço, a nossa garra, tudo aquilo que a gente muitas vezes não colocaria se a gente não fosse perseguido. Por isso, se você que está acompanhando esse vídeo sente que muitas vezes é perseguido, não compreendido, até você, padre mesmo, às vezes a paróquia parece que não te ajuda, né? O povo, ao invés de remar para o mesmo lado que você, parece que rema contra. Eu quero só dizer uma coisa para você, padre, ou você coordenador, você líder, você catequista, enfim, não importa. Lembre-se que muitas vezes Deus permite tudo isso. Eu vou usar uma frase de Papa Francisco. Deus só dá as maiores batalhas aos melhores soldados, né? Talvez Deus olhou para você e percebeu que você é um bom soldado. Então, ao invés de você, talvez, largar seus planos por causa das dificuldades, ou você querer desistir do seu chamado, do seu ministério, da sua missão, para refletir e diga: Senhor, se o Senhor então me viu como um bom soldado, me dai as armas necessárias, me dai permanência, me dai sede de pregar e me dá firmeza, como ele também deu a Saulo. Que nós possamos colocar isso na nossa cabeça. O caminho não é desistir, o caminho é se apegar a Jesus. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.